Espero que seja realmente um bom dia, nesta manhã que as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre todos nós. Antes de iniciarmos o nosso seminário, queria te convidar que você se coloque de pé. Muitos de nós já estamos aí sentados já há mais de hora. Fique de pé e nós vamos só fazer um exercício aí de alongamento. Levante as suas mãos bem alto assim, levante nas pontas do pé, faça um movimento de se alongar o máximo que você conseguir. Você põe um braço de um lado agora, de outro lado, para que haja um despertamento, que todo cansaço, que toda preguiça agora saia, para que você esteja alerta, preparado para receber aquilo que nós vamos compartilhar agora, que entendemos ser extremamente importante para a eficácia do seu ministério, do nosso ministério e da vocação que Deus colocou nas nossas vidas. Pode se sentar. Vamos agora preparados, animados, para falarmos desse tema, desse assunto tão importante nos nossos dias. O seminário que nós vamos compartilhar agora é sobre planejamento. Esse seminário que nós vamos ministrar agora, ele está totalmente baseado num dos capítulos deste livro, que é o livro da Escola de Liderança do Ministério Sal da Terra em 2018. E que se você é aluno da Escola de Liderança do Ministério Sal da Terra, você já tem um desses. Mas, se você não tem, você pode adquirir esse livro, não apenas com este tema, planejamento estratégico, mas de todos os outros temas que serão ministrados na Escola de Liderança nesse ano de 2018. E se você ainda não faz parte da escola, que você se inscreva para ser aluno da Escola de Liderança nesse ano. Como já foi dito aqui, vou repetir, são 7 localidades que você pode se inscrever presencialmente, mas também, se você não mora numa dessas localidades, você pode fazer a escola online, pela internet. Então, lá ao fundo, está disponibilizado esse material para que você o adquira, a fim de conhecer o que nós vamos ministrar agora, que é planejamento, bem como também os outros 8 capítulos que fala sobre esse tema, o tema da conferência e o tema da palavra profética do Ministério Sal da Terra de 2018, que é transmissão. Bem, planejamento. Planejamento é algo que é fundamental na execução das nossas atividades mais corriqueiras, bem como das nossas atividades mais complexas. Todos nós planejamos diariamente as nossas vidas, consciente ou não. Então você planejou vir até aqui hoje pela manhã, e você planejou o seu horário de acordar, você planejou o seu meio de transporte até aqui, você calculou, planejou o tempo que você levaria para chegar aqui de onde você estava, você já planejou o seu dia de hoje, o intervalo, as programações. Tudo na nossa vida é feito fruto de planejamento. Nós planejamos em todas as áreas. Nós planejamos fazer uma viagem, porque para fazer uma viagem nós precisamos saber como vamos, para onde vamos, quando vamos, quanto gastaremos e procedimentos iguais a esse. E quando nós falamos sobre planejamento estratégico agora de forma mais eclesiástica, relacionado à igreja, à congregação local onde nós estamos inseridos, isso demanda de nós ainda um planejamento
mais detalhado, um planejamento mais bem elaborado e uma execução ainda mais acurada, bem como também uma supervisão disto que foi planejado, está sendo executado, para acompanharmos tudo aquilo que foi planejado, está sendo executado ou não dentro do nosso planejamento. No nosso primeiro slide, se puder já passar, não sei, está passando o slide aí? Ou não? Não, né? Tá. No nosso primeiro slide, tem uma frase que diz o seguinte: ação sem visão é simplesmente passatempo. Visão sem ação não passa de um sonho. Visão com ação pode transformar o mundo. Agora podemos ler o slide. Repetindo. Ação sem visão é simplesmente passatempo. E muitas pessoas têm vivido assim, tanto nas suas vidas pessoais, quanto no seu ministério. Têm agido sem saber por quê. Isso se torna apenas um passatempo em nossas vidas. Outras pessoas têm uma visão que Deus deu, mas sem ação, essa visão que Deus nos deu não passa de um sonho, que possivelmente nunca será realizado. Mas somente a combinação desses dois pode transformar o mundo, que é uma visão de Deus para cada um de nós, ou para muitos de nós, com a ação a fim que esta visão seja alcançada. Que ótimo, obrigado. Bem, o nosso objetivo o que é planejamento estratégico? Segundo, como fazer esse planejamento? Como colocar em prática este planejamento? Os benefícios para a igreja local. E os riscos de não ter um planejamento ou não colocá-lo em prática. Às vezes, nós não temos plano algum. E é um grande risco para o desenvolvimento natural da igreja. Às vezes nós temos o plano, mas nós não colocamos em prática. Mas às vezes nós temos o plano, colocamos em prática, mas nós não fazemos a correta supervisão do plano, ora colocado em prática. Então, o planejamento estratégico, ele demanda de nós uma contínua ação em favor dele. Não basta apenas ter uma ideia, não basta apenas ter uma visão e colocar essa visão em prática, desde que você não faça esse acompanhamento para saber se o que Deus nos deu, de fato está funcionando, está sendo colocado em prática. O que é um plano? Planejamento é uma seleção de objetivos. Então nós escolhemos os objetivos que nós cremos que Deus nos deu. Esse planejamento é essa seleção de objetivos, de diretrizes, de processos e programas a partir de uma série de alternativas. Ela requer atitude e tomada de decisões. Frequentemente, nas igrejas locais, nós confundimos a nossa agenda anual com planejamento.
Então, muitos de nós, não todos, porque tem igrejas que nem agenda anual tem, elas simplesmente gravitam de maneira negligente ao longo das semanas, dos meses, dos anos. Mas tem outras realizando a sua agenda, a sua programação de eventos ao longo do ano, estampa isso num grande quadro, estabelece isso em algum lugar lá do auditório ou de algum lugar parecido, e pensamos que esse é o nosso planejamento estratégico. Não é, amados. A nossa agenda anual, ela vem depois de estabelecermos os objetivos. A nossa agenda anual, ela é simplesmente para contemplar a ação, a parte operacional e tático do planejamento a ser colocado em prática. Estratégia é a resposta coerente dada pelos líderes da organização à pergunta: como queremos que seja nossa igreja? Nós temos feito esta pergunta e temos trazido as respostas para ela. Como nós queremos que seja a nossa igreja? Então, quando nós aliamos o planejamento com a estratégia, então nós chegamos a esse planejamento estratégico, que nada mais é do que uma clareza. Nós temos que ter claro os objetivos, uma largueza de ideias, ou seja, um espectro amplo da visão do todo, realismo combinado com criatividade. É um espírito de previsão e de síntese. É um senso de pesquisa e interpretação das informações disponíveis. É uma apreciação entre espaço e tempo, espaço temporal correta. Às vezes, quando nós começamos a fazer a fundamentação do que é um planejamento estratégico, nós somos tentados a pensar que é difícil, é complexo, é complicado. Não é. E cada planejamento estratégico, baseado no que nós estamos dizendo, ele vai ser proporcional à igreja local. Ele é proporcional aos seus objetivos, ele é proporcional ao seu tamanho, à sua capacidade, à sua localidade, à sua geografia, aos recursos financeiros disponíveis. Então, o planejamento estratégico, ele pode ser aplicado em qualquer situação das nossas vidas. Nós podemos traçar um planejamento estratégico para participar da conferência, quando ela foi lançada. Mas também nós podemos trabalhar um planejamento estratégico na nossa vida familiar, naquilo que nós queremos alcançar ao longo dos anos. Ter filhos, ter casa, viajar, fazer isto, fazer aquilo outro. Tudo isso é um planejamento. E também de colocá-lo em prática e de confeccioná-lo naquilo que talvez seja o nosso objetivo fim nas nossas vidas, que é uma vocação chamada para servir uma igreja local. O planejamento estratégico, ela é uma metodologia de pensamento participativo para definir a direção que a organização deve seguir. E o produto final é isso chamado plano ou planejamento estratégico na vida da igreja. Por que o planejamento estratégico ele é importante nas nossas vidas? Seguinte, amados, o que acontece muitas vezes em nossas vidas? Acontece que nós corremos o risco de passarmos anos de nossas vidas sem saber onde nós queremos chegar. Talvez nós passamos 30 anos das nossas vidas sem entender exatamente qual é o plano de Deus para nós. E muitas vezes nós somos como
blocos de gelo à deriva no mar. Nós estamos sujeitos aonde as ondas querem nos levar. E esse planejamento estratégico, ele é fundamental na vida da igreja, porque ele nos leva ao entendimento que Deus nos chamou a algo muito mais profundo, claro, objetivo do que nós temos vivido até hoje. E muitos de nós, com o passar dos anos, estamos nos frustrando porque nós não vemos acontecer aquilo que Deus nos deu como visão. E nós começamos então, em nossas crises, nos perguntar: será que aquela visão foi de Deus? Será que eu entendi bem aquilo que Ele comunicou ao meu coração? Será que não foi apenas um devaneio? Por que que isso tem acontecido na vida de outros e não na minha? Então esse tipo de frustração é recorrente nas nossas vidas. Planejamento estratégico, amados, é algo bíblico. Isso não é uma ferramenta simplesmente administrativa, inventado, criado para ser implementado nas empresas alguns séculos atrás. O planejamento estratégico, ele começa na própria criação. Quando nós lemos Gênesis 1, Gênesis 2, nós percebemos ali um caminhar de um planejamento estratégico de Deus, com objetivos claros na vida do seu povo, da humanidade e nas nossas vidas. Quando nós lemos Gênesis 1, 2, nós nos perguntamos então, por que que Deus não criou tudo de uma vez só? Por que que Deus estabelece um objetivo e depois estabelece procedimentos, etapas, metas para alcançar o objetivo final? Qual que era o objetivo de Deus? O objetivo de Deus na criação era criar o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, primeira fase de Deus na criação foi criar o homem, a nossa imagem, conforme a semelhança. Então Deus estabelece como primeira fase o seu objetivo. E o objetivo de Deus era a criação do homem. Na segunda fase, Deus começa então a implementar os procedimentos para alcançar o objetivo. Então ele começa, primeiro dia, segundo dia, criação dos céus e da terra, criação do mundo vegetal, criação dos períodos de tempo, dia e noite, seus marcos, criação de animais marinhos, terrestres e aves, e depois a criação do homem e da mulher. Então Deus sempre estabelece para nós um planejamento estratégico a partir dele mesmo. E a terceira fase do plano estratégico de Deus na criação foi a supervisão. Porque Deus vinha ter com o homem e a mulher todos os dias pela viração do dia. Estabelece o objetivo, coloca em prática os procedimentos para que os objetivos sejam alcançados e depois faz supervisão. No outro lugar que nós podemos exemplificar o planejamento estratégico na palavra de Deus é na igreja primitiva. Deus, então, para o estabelecimento da igreja primitiva, ele estabelece objetivos. Quando Jesus caminhava pelas estradas, cidades e aldeias da Palestina, um grupo de seguidores, a começar pelos 12 apóstolos, acompanhava por onde que ele fosse. O plano de Jesus para si mesmo e para seus discípulos possuía 3 grandes objetivos que eram interdependentes. Primeiro, preparar os apóstolos e discípulos para a missão que iriam desempenhar. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, proclamar a todo o povo a chegada do reino de Deus entre os homens. Terceiro objetivo,
ensinar as verdades a respeito de Cristo a todas as pessoas que atendessem o seu chamado. Quais as ações? Preparar, proclamar e ensinar. Então nós percebemos, amados, que toda a palavra de Deus ela está recheada com o planejamento estratégico de Deus, estabelecimento de objetivos, estabelecimento de procedimentos, supervisão e avaliação dos resultados. Então, se a Bíblia, que é o nosso manual de fé, nosso manual de vida, ele nos ensina a respeito de planejamento, por que não nós não deveríamos fazer o mesmo? Quais são os riscos para a ausência de um planejamento estratégico na nossa vida e nas igrejas? Sem planejamento, uma igreja, ela pode atingir qualquer alvo, ou não atingir alvo algum, e também sentir satisfeita. Às vezes há essa falsa satisfação, porque como não há objetivos, ninguém sabe muito bem se os objetivos foram alcançados. E nós só começamos a nos frustrar quando nós percebemos que não apenas não saímos do mesmo lugar, mas em muitos casos nós estamos regredindo enquanto igreja local. Há uma mesmice nas igrejas que não há plano, um conformismo, uma estagnação, falta de frutos e uma manutenção. Então, há uma mesmice porque nada acontece. É sempre o mesmo. Há um conformismo porque então, depois de passado certo tempo, nós nos conformamos com aquilo. Há uma estagnação porque não há nada novo. Então, nós vamos perceber que as igrejas sempre estão da mesma forma e não crescem. Há uma falta de frutos. E então nós passamos a adotar o plano mais fácil, manutenção. Vamos continuar a fazer o que nós sempre estamos fazendo, vamos começar a fazer, ou vamos continuar a fazer o que nós fazemos desde sempre. E a partir da manutenção, a igreja enfrenta algumas consequências e alguns resultados dessa falta de planejamento. A mesmice nos leva a essa manutenção, a crise e depois a um declínio. O declínio da igreja nunca se dá em primeiro lugar. Ela é consequência, ao longo do tempo, disso tudo. Mas o resultado dela, invariavelmente, vai ser o declínio, que é sempre após uma crise, que é sempre após uma estagnação, que é sempre após uma mesmice. Então, o planejamento, ele é importante para nos levar a uma ação segundo uma visão de Deus nas nossas vidas. Todos nós recebemos visão de Deus. Nós temos visão de Deus e Deus tem nos dado direção. Para que nós possamos elaborar um planejamento estratégico, nós precisamos criar uma percepção clara. Todo mundo tem que entender e saber qual é esse plano. Permitir a liderança entender a natureza das estratégias. Desenvolver planos em função da estratégia eclesiástica selecionada. Criar um estado de prontidão e alerta. Para ter sucesso, amados, é preciso espírito de oração e dependência total, inequívoca do Espírito Santo. Todo plano,
ele é fruto de uma revelação em oração. Todo plano não é um plano a partir do coração do homem, mas é um plano a partir do coração de Deus. Nós não estamos propondo apenas um artifício administrativo eclesiástico, mas sim colocar em prática de maneira organizada a visão que Deus nos deu, a missão da igreja, os objetivos da sua existência. Por que que uma igreja existe? Por que, para que a igreja local onde você serve existe? Ela tem um propósito, ela tem uma razão de ser, ela tem objetivos, e nós precisamos conhecer esses objetivos, e a partir desses objetivos estabelecidos, trabalhar para que eles sejam colocados em prática. Essas estratégias elas precisam ser compatíveis com a realidade da igreja. Essas consequências operacionais financeiras são detalhadas pela liderança. As ações operacionais devem ser compatíveis com as estratégias e planos selecionados. Resultados monitorados pelo conselho de liderança da igreja e avaliados continuamente. O planejamento estratégico não é uma ferramenta só de início, de startar um processo, mas ele é uma ferramenta que tem que ser usada sempre, 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 desde a sua confecção, da sua implementação, execução, prazo, supervisão e até mesmo dos seus ajustes, das correções de rotas que são inerentes ao processo de execução. Não significa que nós traçamos um planejamento estratégico e ele será colocado em prática totalmente. Há correções durante o processo da sua implementação. Como começar um plano estratégico, amados? Não é complicado. O planejamento estratégico, ele é iniciado a partir daquilo que Deus quer fazer através da igreja local. Então nós precisamos saber, claro, qual é a missão da igreja local. Qual é a razão de existência dela? Então são perguntas que nós temos que nos fazer. Você, eu, nós sabemos exatamente qual é a missão da igreja local onde estamos servindo? Precisamos definir a missão. Precisamos definir a visão. Essa declaração de missão é uma definição dos objetivos do ministério. É o carro-chefe da igreja. É aquilo pelo qual ela existe e Deus a fez e a criou para existir. E a missão, amados, são os instrumentos, a forma, o que nós faremos, como a igreja fará, qual é a sua eclesiologia, a sua existência para alcançar esses objetivos. Então a visão é o estado de uma organização deseja atingir no futuro. A intenção é propiciar o direcionamento do rumo de tal organização deve seguir. Então nós precisamos, sabendo, conhecendo, discernindo missão e visão. A nossa razão de existir é essa, missão. A forma que nós vamos agora ser para atingir a missão é a nossa visão. Agora, sabedores e conhecedores disso, nós estabelecemos os objetivos. Determine os objetivos. Olha, é interessante, porque quando nós pegamos a história da igreja primitiva, Deus deu duas grandes metas estratégicas para a igreja. E nós podemos encontrar isso facilmente em Mateus capítulo 28, dos versos 28 em diante. Então nós começamos com duas grandes metas. Fazer discípulos
Pregar o evangelho a toda criatura, evangelizar. Ensinar a mensagem, os mandamentos de Cristo, ensinar. Já começamos a partir daí. Então essa era a orientação que Deus nos deu e nos dá à igreja. Evangelizar e ensinar. Agora que nós temos as nossas duas grandes metas estratégicas, nós precisamos definir procedimentos. E foi o que Deus fez. Ele deu essa orientação aos seus discípulos, mas lendo em Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 6 e Lucas capítulo 9, ele deu procedimentos para alcançar essa meta estratégica, de ensinar, de evangelizar e de ensinar. Ele falou assim, olha, vocês vão fazer o seguinte, dar preferência às ovelhas perdidas de Israel, pregar que o reino de Deus está próximo, exercer ministério de cura, evitar recebimento de dinheiro, entre e saúdem as casas, sacudir o pó dos pés ao sair de uma casa ou cidade onde as pessoas não receberam. Então Deus nos dá todas essas orientações para alcançarmos os objetivos. Quais são os objetivos? Determina os procedimentos e determina as metas. Nós percebemos que a palavra de Deus nos ensina isso. Foi isso que Deus fez, que Jesus fez, com os seus discípulos. Ele deu as grandes metas, mas deu os procedimentos para alcançar lá. Então isso não é invenção, isso é uma orientação, isso é uma ferramenta de Deus para nós. Aí nós temos o restante, de forma agora resumida, que esclarecer então, determinar os objetivos, esclarecer metas estratégicas, escolher os procedimentos, alocação de recursos financeiros e supervisão. Basicamente, é isso. Determina objetivos, defina metas, estratégia, escolha procedimentos, grandes tarefas, pequenas tarefas, grandes marcos, pequenos marcos, alocação de recurso financeiro e estabelecimento de supervisão. Na nossa conclusão, eu quero encerrar lendo o que está aqui nessa apostila, que eu falei para vocês. Toda esse seminário está aqui escrito de maneira detalhada. E a conclusão é o seguinte: planejamento estratégico é tão espiritual quanto qualquer outra atividade eclesiástica na vida da Igreja de Jesus, como orar, jejuar, adorar e etc. É facilmente comprovado através da ação de Deus nas Escrituras, como por exemplo, na criação, no chamado de Abraão, no cerco de Jericó, na batalha com Gideão, no nascimento de Jesus, na igreja primitiva, nas viagens missionárias de Paulo, no plano da salvação e na volta de Jesus. Ao contrário do que muitos pastores e líderes pensam, pesquisa da CEPAL indica que 70% dos pastores que lideram igrejas não possuem habilidades em planejar como algo nato. Portanto, não aplicam nas igrejas e nem em suas vidas pessoais e familiares. Não planejar significa planejar o fracasso. Não existe meio termo nesta área. Muitos pastores e líderes imaginam que, não planejando, as coisas vão continuar como sempre foram. No entanto, a verdade é que sem planos, uma igreja está planejando o seu fracasso. O planejamento estratégico opera para o cumprimento do propósito de Deus para esta geração. O planejamento garante que a igreja
irá para o lugar certo, de forma correta, com as estratégias corretas e alvos mensuráveis. É a visão de Deus para uma igreja de forma sistematizada e alinhada, pois sem visão o povo se corrompe. É importantíssimo que cada pastor e líder busque orientação para a elaboração de um planejamento estratégico para a igreja local. Caso não possua essa habilidade, portanto, comece já. Aqui no livro, como eu disse, ainda tem um apêndice desse capítulo, que tem um resumo bem fácil de compreender para o entendimento, a confecção, a execução e a supervisão de um planejamento estratégico. Que Deus abençoe a todos. Espero que esse tempo possa ter sido frutífero na sua vida, de forma a nos ajudar a cumprirmos ainda melhor o plano de Deus para cada um de nós e para as congregações e igrejas locais onde estamos inseridos. Deus abençoe. Obrigado.